Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. A cada semana estamos nos reunindo para aprendermos um pouco mais do Apocalipse e hoje chegamos aos capítulos 8 e 9. Nesses capítulos 8 e 9 nós teremos uma terceira linha histórica desenvolvida no livro. Nós vimos já 7 igrejas, 7 selos e agora nós veremos 7 trombetas. Todos esses eventos têm o seu cumprimento ao longo da história da era cristã. E hoje vamos estudar então a respeito das 7 trombetas. Em que momento da história elas foram tocadas? O que significa o toque de uma trombeta na Bíblia? E quais trombetas ainda faltam ser tocadas? São perguntas que hoje nós iremos responder. Mas nós nunca começamos o nosso programa sem antes fazer uma oração. Eu queria convidar você a nós orarmos, pedindo uma bênção de Deus pelo estudo. Pai Santo, obrigado por estarmos reunidos mais uma vez. Queremos suplicar a companhia do Teu Espírito para que nós entendamos a Tua vontade para a nossa vida. Esteja com todos nós agora e com os nossos amigos que estão em casa sintonizados. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos olhar nossos olhos então para os capítulos 8, 9 e 11 e descobrimos essa terceira linha histórica que será desenvolvida no livro. Um detalhe interessante sobre esse tema é que as linguagens e as imagens usadas são complexas e as implicações, elas envolvem vários eventos históricos ao longo da era cristã. Então vamos primeiro entender de que se trata o toque da trombeta. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 8, e dê comigo uma olhada no versículo 7. Apocalipse, capítulo 8 e o verso 7. O texto diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Quando é tocada a primeira trombeta, o que isso significa? Bom, primeiro temos que olhar e perguntar na Bíblia o que significava o toque de uma trombeta. Você se lembra que quando o povo de Israel saía à batalha, sempre iam trombetas junto com o exército? Você se lembra no dia em que caiu a cidade de Jericó, por exemplo, as trombetas foram tocadas e os muros caíram? Então, a trombeta na Bíblia, ela está associada a temas bélicos, momentos de guerra. Ela era usada para o combate. Também era tocada no dia da expiação, por exemplo, ou quando as festas religiosas se aproximavam. E nesse contexto, a trombeta servia para ajuntar, um ajuntamento solene do povo para as festas religiosas. Nós iremos ver de que as trombetas no Apocalipse, elas têm a ver com movimentos bélicos, com guerras que aconteceram ao longo da história, também envolvendo o povo de Deus. No toque dessa primeira trombeta, foi dito que saraiva de fogo misturada com sangue foram atiradas à terra. Qual é esse primeiro toque de trombeta? Alguns veem no toque das trombetas o cumprimento de juízos divinos, que se abateram sobre Jerusalém, sobre aqueles que tiveram o privilégio de ser o povo da aliança, mas rejeitaram o Messias e se opuseram ao Evangelho. Você está lembrado de um texto na Palavra de Deus, quando é dito assim, que Cristo veio para os que era seu e os seus não o receberam? Quando os judeus rejeitam a Cristo como Messias, o juízo veio sobre a nação por causa dessa rejeição. E esse juízo aconteceu no toque da primeira trombeta. Alguns estudiosos veem nesse primeiro toque as cenas da destruição de Jerusalém no ano 70. O imperador romano Tito foi quem invadiu Jerusalém naquele ano e destruiu a cidade e o templo de Salomão. Flávio Joséfo, que é um historiador do primeiro século, ele diz que morreram tantos judeus que nas escadarias do templo o sangue parecia uma correnteza de água. Tantos que foram mortos no ano 70. Então, o toque da primeira trombeta seria uma referência
aos juízos sobre Jerusalém no ano 70 de nossa era. Em seguida, vemos um toque de uma segunda trombeta, versículos 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. A segunda trombeta nos remete à queda de Roma, que caiu devido às invasões de tribos bárbaras que finalmente provocaram a queda do Império Romano do Ocidente. De fato, depois do ano 70, quando Jerusalém foi destruída, Roma imperial passou a ser vista como a nova Babilônia, porque como aquela do passado, havia destruído o templo dos judeus e a cidade de Jerusalém. Vocês estão lembrados que Rômulo Augusto foi o último imperador romano? Quando cai o Império Romano do Ocidente, em 476, nós temos nessa queda o toque da segunda trombeta. E por que cai o Império Romano? Porque foi o Império Romano que se opôs aos seguidores de Cristo. Com isso, a gente está entendendo de que as trombetas são juízos divinos contra os opressores do povo de Deus. No ano 70, os judeus levaram Cristo à cruz e oprimiram seus seguidores. Veio a destruição de Jerusalém. Depois, os Césares continuaram a perseguição aos cristãos. Veio a queda do Império Romano. Então, o toque da trombeta é uma sentença, um juízo divino contra os inimigos do povo de Deus. E, de fato, o Império Romano, que havia dominado a maior extensão possível de terra do que qualquer império que veio antes dele, caiu de uma forma incrível, sob a mão divina, que usou nesse contexto tribos bárbaras para invadir a Itália e finalmente provocar a queda do imperador. Quando cai Roma, qual é o outro império mundial que veio a dominar? Você não tem nenhum império mundial após Roma. Roma foi o último império que conseguiu unificar o planeta Terra. Ele cai não para um outro império que se levantará, mas para tribos bárbaras que nem unidas estavam. Você não vê nisso a mão de Deus? Você está lembrado também que na profecia de Daniel, do sonho da estátua de Nabucodonosor, do capítulo 2, você tinha uma estátua com 10 dedos. Esses 10 dedos simbolizavam as 10 tribos que viriam para destruir o Império Romano, representado pelas pernas de ferro da estátua. Assim, o levantar e o quedar dos impérios tem a ver com a ação divina na história. E quando hoje a gente ouve falar dessas potências mundiais, do G20 e outros mais, estas nações, elas estão aí liderando o nosso planeta, mas claro que com a permissão divina. E nada acontece nesse planeta sem que Deus permita. Então o homem pode até achar que ele domina de certa forma, mas o agente da história, aquele que está dirigindo a história, é o próprio Deus. E quando ele quer, ele coloca e ele tira reis. Uma prova disso é a queda do comunismo. O evangelho não entrava nessas regiões comunistas. Deus provocou a queda do comunismo. As fronteiras foram abertas e o evangelho entrou. Então Deus é o ser que comanda a história, coloca e tira reis. E ele usa juízos contra aqueles que oprimem também seu povo. A terceira trombeta, então, versos 10 e 11. Apocalipse, capítulo 8, versos 10 e verso 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra, sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas.
A terceira trombeta fala da queda de uma grande estrela. Você está lembrado em Apocalipse capítulo 1, verso 20, onde diz lá que as estrelas significam anjos? Essa grande estrela que cai do céu, ela pode ser uma referência à expulsão de Lúcifer do céu. Porque diz o texto de Isaías e Ezequiel de que esse querubim cobridor, ele foi expulso do céu. Então Satanás foi expulso das cortes celestiais. Já no livro de Apocalipse também, os anjos, eles claramente são representados por estrelas. Assim nós podemos ver nessa grande estrela um símbolo de Satanás. Agora, existe um outro elemento ainda na terceira trombeta. Nós temos aqui a queda de outras estrelas representando uma apostasia da igreja cristã. Porque se estrela significa anjo, ela também significa mensageiro. E os líderes das igrejas eram chamados de mensageiros. Por isso o Apocalipse nas 7 cartas diz ao anjo ou mensageiro da igreja de Éfeso, ao anjo ou mensageiro da igreja de Esmirna e aí por diante. E quando nós chegamos no Evangelho de Judas, no capítulo 1, versos 12 e 13, lá nós vemos os líderes ou os mestres da época sendo chamados de estrelas errantes que estavam reservados para as trevas. Então, esses falsos líderes religiosos são chamados por Judas de estrelas errantes. Como resultado disso, o ensino na igreja foi corrompido. Aqui nós temos a intenção do Apocalipse em dizer de que as águas ficaram em absinto, amargas. Jesus nos convida para irmos junto às águas tranquilas, conhecer a verdade pura e cristalina. Mas esses líderes errantes, eles provocaram a água doce, agora como amarga, ou seja, eles distorceram o conhecimento da palavra. Jesus diz também que ele é a água da vida, que pode alimentar as pessoas, mas a água agora ela é amarga. Por quê? Porque a tradição assumiu o lugar da palavra e a palavra se perdeu. Então, a terceira trombeta fala da queda de Satanás e da influência dele sobre os líderes religiosos que começaram a disseminar o erro, a heresia, e com isso as pessoas perderam a fonte de água viva. Chegamos à quarta trombeta. O quarto anjo toca a trombeta e diz o versículo 12 e 13, foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz, ai, 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 dos que moram sobre a terra, por causa das restantes das vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então agora aparece nessa quarta trombeta uma águia, e ela diz assim, ai, 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 dos habitantes da terra, porque ainda 3 trombetas tocarão. E essas 3 trombetas são comparadas aos 3 ais de Apocalipse. Então você tem 3 ais, eles são a quinta, a sexta e a sétima trombeta. O Albertinho? Só, assim, são duas perguntas. Primeiro, esse um terço, em todas elas aparece a parte um terço. Né? E outra coisa, na primeira trombeta, ele ataca, foi a terça parte da terra, árvore e erva verde. Na segunda, parte um terço do mar. Um terço depois, na quarta, o rio das fontes e das águas. E na quarta, estrelas, ou seja, todo o nosso planeta, mais o céu foi atingido, né? Sobrou o quê? Então, porque veja, se um terço é literal, só foi uma parte. Se não é literal, né? Como nós entendemos Isso. o Apocalipse como livro simbólico, a ideia de um terço, ou seja, não é a totalidade. Nem tudo será atingido. Agora, em toda parte, na terra, na água e no céu, serão afetados. No céu, o próprio Satanás, que levou a terça parte de anjos com ele. Na terra e nas águas, as pessoas que aí viviam serão afetadas por esses juízos. Alguns até falam nessas embarcações em uma das trombetas como sendo as tribos bárbaras que chegaram na Itália através do oceano. Por aí veio o juízo.
Mas o juízo não seria para a totalidade, para 1/3. Então, 1/3 no Apocalipse é usado como um sinal de que não é a totalidade que vai ser afetada pelos juízos, mas é parte dos habitantes da terra. Ok? Um outro detalhe interessante que nós vimos aqui é que nesse toque da 4ª trombeta, ele já anuncia as 3 que ainda tocarão. E cada uma delas como a 5ª trombeta o primeiro ai, a 6ª trombeta o segundo ai e a 7ª o terceiro. Mas no toque da 4ª trombeta, você tem aqui o sol e a lua e as estrelas sendo afetadas por esse toque. O que representa isso? O sol, a lua e as estrelas são conjuntos de astros criados por Deus para iluminar a terra. Então, estes astros têm a função de iluminar o planeta. Mas agora eles são afetados. Por quê? Porque aqueles responsáveis por iluminar a terra não mais estão iluminando. Nós podemos entender que as cenas da 4ª trombeta nos remetem ao período escuro da Idade Média. A Idade Média não é também chamada a Idade das Trevas? Por quê? Porque a luz da palavra de Deus deixou de brilhar. A Bíblia foi tirada do povo e o conhecimento ficou restrito a pouquíssimas pessoas. E essas pouquíssimas pessoas tentaram manter a palavra de Deus viva. E aí, quando você vai para a história, você descobre lá os valdenses, os albigenses e outros povos que tentaram se manter leais à palavra de Deus. Mas, de fato, o que dominou foram as trevas da escuridão espiritual e da falta do conhecimento. José Luiz? Pastor, o senhor disse que a primeira trombeta foi a rejeição dos judeus. E, consequentemente, a destruição de Jerusalém, que foi o juízo sobre eles. A segunda, a queda de Roma. A queda do Império Romano. A terceira, que fala da estrela. A 4ª, que fala da... Sim, a terceira vai falar da estrela maior que é Lúcifer. Pois é, elas estão em ordem cronológica? Elas estão, só que a menção a Lúcifer aí é porque ele, com uma estrela grande, aí eu acho que fala uma grande estrela, né? Isso. Ele vai afetar as estrelas cadentes, que Judas diz que são os mestres religiosos. Então, Satanás aparece aqui para influenciar os líderes religiosos para fazê-los deixar de ensinar a verdade. Não que essa queda aconteceu nesse momento. Porque a queda dele foi anterior à criação do planeta. Exato. Mas a presença dele nessa terceira trombeta é que nesse momento da história, ele vai influenciar as outras estrelas e elas não vão ensinar mais a verdade. Okay. Como consequência, chegamos à 4ª trombeta, um período de escuridão, trevas espirituais. Existe um documentário produzido, não me lembro agora se foi pela BBC de Londres, eu acho que foi a BBC de Londres, chamado Nostradamus. Ela produziu uma série de vídeos, né? E Nostradamus é um deles. E Nostradamus, esse documentário, fala justamente do Nostradamus, né? Que escreveu até um livro sobre profecias, e ele viveu justamente nesse momento da Idade Média. Inclusive, ele foi condenado pela Inquisição, salvo por um parente que ele tinha muito influente, mas ele viveu dentro de um período onde o que dominava era a superstição. E lá fica muito claro isso nesse documentário. Os historiadores chamam a Idade Média da Idade das Trevas, a Era das Trevas, porque a palavra de Deus quase que se extinguiu. E ela se manteve porque nem toda a terra foi atingida, mas uma terça parte. Cai? Quais os sinais que nós teremos quando Jesus voltar? Os sinais da volta dele? Os sinais que teremos. Nós vamos estudar uma lição só sobre a volta de Jesus e nós vamos aprender que nós teremos sinais no sol, na lua, nas estrelas, sinais políticos, sinais sociais e sinais religiosos. Toda a sociedade vai ser afetada por esses sinais e vai ficar muito claro o momento da volta dele. Mas eu vou voltar a esse tema ainda, ok? Quais são as últimas 3 trombetas? A 5ª é chamada também de primeiro ai. E aqui no versículo 12 diz, o primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Então o verso 12 é a conclusão da 5ª trombeta. Então a 5ª trombeta é o primeiro ai. Então vamos à 5ª trombeta, verso 1, capítulo 9, 1.
O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. A palavra abismo é usada no Apocalipse também para a terra, o planeta. Quem é essa estrela que surge agora? Segundo a tradição, Maomé afirmou ter recebido a visita do anjo Gabriel e que lhe trouxeram uma mensagem do céu. Uma dessas mensagens é que Jesus não era o Filho de Deus, mas apenas um profeta. A profecia indicava que Maomé tinha sobre si o anjo do abismo, chamado de Apolion no Apocalipse. Também sabemos que Satanás pode se transformar em anjo de luz. Então, alguns veem no toque da terceira trombeta, que é o primeiro ai, o surgimento do islamismo, aparecendo então o profeta Maomé, que, segundo a tradição, ele entende que Jesus não é o Deus ou o Filho de Deus, mas é apenas mais um profeta. E, de fato, eles consideram Cristo nessa linhagem de profetas, do qual Maomé torna-se o principal. Então, alguns veem no toque dessa quinta trombeta o surgimento do islamismo. Nós iremos para um breve intervalo e, quando voltarmos, vamos dar continuidade ao assunto das trombetas. Não saia daí, voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa e temos um presente para você, essa revista, contendo todos os 18 temas que aqui estamos estudando. É um presente que nós temos para você. Se você quiser receber essa revista em casa sem pagar nada por isso, você pode ligar para nós em horário comercial. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Você pode mandar uma mensagem por WhatsApp, o nosso número é 12 9 81001615, ou você pode acessar nossa página na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil, e preencher ali um formulário. Nós vamos enviar através dos correios para a sua casa. Você não paga nem correio, nós da Novo Tempo vamos pagar, e num prazo de 10 a 15 dias a revista vai estar aí na sua casa. Nós falamos há poucos instantes a respeito das trombetas e estamos falando do toque da quinta. Eu queria chamar a sua atenção para mais um detalhe da quinta trombeta, que aparece aqui no versículo 10. Olha aí, Apocalipse capítulo 9, versículo 10. Tinha ainda cauda, como escorpiões e ferrão na cauda, e tinha poder para causar dano aos homens por quanto tempo? 5 meses. Então, nós estamos falando do surgimento do islamismo, e que ele causaria danos aos homens por 5 meses. Temos que aplicar aqui o período profético, dia-ano. Você tem no mês 30 dias, o calendário judaico era assim, eram 12 ou 13 meses com 30 dias. Você multiplica então 5 meses por 30, são 150 dias. Se cada dia representa um ano, 150 anos. Quando é que se cumpre esse período na história? Antes, porém, Eduardo? O senhor está falando da criação da religião muçulmana, e eu gostaria de saber do senhor, parece que no Alcorão, ele consta lá que, ou agora nos próximos tempos, ou a pessoa se converte à religião muçulmana por bem ou pela espada. E isso parece estar no Alcorão. Né? Eu não sei dizer para o senhor com certeza se está. O que a gente já percebeu é que alguns ensinos do Alcorão são parecidos com a Bíblia. Você tem alguns ensinos do Alcorão que estão de acordo com aquilo que a Bíblia também ensina. Agora, esse movimento, quando surgiu, e nós estamos falando aí mais ou menos do 6º para o 7º século, foi quando Maomé teria recebido suas visões e depois se torna o grande profeta desse movimento, ele vai perseguir, de certa forma, aos cristãos. Talvez essa espada teria uma aplicação nesse sentido. E quando chegamos ao ano 1299, até o ano 1499,
período este de 150 anos, este aqui é o ápice desses movimentos de perseguição. Então, nós datamos na profecia de 1299 a 1449. Por que essas datas? Porque em 27 de julho de 1299, Otman, ele vai fundar o Império Otomano. E durante esse tempo, os muçulmanos investiram contra a Grécia, mas não tiveram grandes resultados. Contando 150 anos a partir de 1299, nós chegamos exatamente a 27 de julho de 1499. Nesta data, os muçulmanos venceram a Grécia e tiveram domínio no oriente da Europa. Isso impediu a passagem dos europeus para o Oriente e favoreceu também a descoberta da América. Você percebe como exatamente 150 anos da profecia se encaixam na história? Agora nós vamos emendar, completar com a sexta trombeta e você guarde essa data, 27 de julho de 1449, porque nós vamos voltar a ela. O que diz a sexta trombeta? Versículos 13 a 15. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Mais uma vez volta aqui a expressão terça parte. Agora aparece um novo período profético. Qual é ele? O dia, a hora, o mês e o ano. Vamos fazer essa conversão da nossa tabela profética? O que significa literalmente hora, dia, mês e ano? Uma hora, mais ou menos 15 dias. Um dia, igual a um ano. Um mês, 30 dias ou 30 anos. E um ano, igual a 365 dias ou 365 anos. Se nós somarmos essa expressão hora, mês, dia e ano, aplicando o princípio profético dia-ano, nós chegamos a 391 anos e 15 dias. Este é o período profético. A partir de quando? A partir de 1449, quando aconteceu o toque da quinta trombeta. Se nós pegarmos agora de 27 de julho de 1449 e viajarmos 315 anos e 15 dias para frente, nós vamos chegar ao dia 11 de agosto de 1840. E o que aconteceu em 11 de agosto de 1840? A queda do Império Otomano. Você percebe como a profecia caminha aliada à história? Então, o Império Otomano, que surgiu lá no século XIII, ele vai cair aqui, no século XIX. E ele cai 315 anos e 15 dias, deixa eu conferir esse período aqui, melhor, 391 anos e 15 dias após a fundação do Império. Isso nos conduz a 11 de agosto de 1840. Aqui nós temos mais uma data profética. A Bíblia já apontava a queda do Império Otomano nesse momento. E a queda do Império foi para 4 potências cristãs da Europa. Um outro detalhe interessante. Houve um homem chamado Josias Litt, que viveu nesse período, e ele estudando as profecias de Daniel e Apocalipse, com outro amigo dele chamado Guilherme Miller, que nós iremos ver na semana que vem sobre ele, ele concluiu de que o segundo advento de Cristo, que eles estavam pregando, só poderia ocorrer após o toque dessas trombetas. E que Apocalipse 9 estava predizendo a queda do Império Otomano, que nos seus cálculos seria no ano de 1840 e no mês de agosto. Ou seja, ele estudando as profecias, chegou ao ano e ao mês. Ele só não disse que era dia 11.
e a história depois veio a confirmar que foi no 11º dia daquele mês. Quando se estuda a profecia, a gente entende como que Deus caminha com o seu povo ao longo da história e como que Ele coloca e tira reis para seus propósitos. Pois bem, a 6ª trombeta é também chamada o 2º ai. Agora falta apenas a 7ª, que é o 3º ai. O que diz o Apocalipse sobre ela? Tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos, que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começastes a reinar. Percebeu um detalhe? Quando é tocada a 7ª trombeta, o que acontece? Deus passa a reinar. E quando é que Deus passará a reinar? Quando Cristo voltar a essa terra. Assim nós podemos concluir de que o toque da 7ª trombeta é a própria volta do Senhor Jesus. O texto nos oferece mais um detalhe interessante. Em Apocalipse 1:8, confira comigo aí o que diz o texto. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Perceberam aí os 3 tempos verbais? Deus diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que era, passado, que é, presente e que há de vir, futuro. Quando vamos para Apocalipse capítulo 4, verso 8, olha o que diz o texto. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, no Apocalipse, Deus sempre é representado como sendo aquele que era, passado, aquele que é, presente, e aquele que há de vir, futuro. Você percebeu que aqui na 7ª trombeta, no verso 17, diz que Ele é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é e que era. Mas não aparece aqui mais a expressão que há de vir. E por que não aparece? Porque Ele já voltou. Porque o toque da 7ª trombeta é a volta de Jesus. Agora pega o que diz o apóstolo Paulo. Vamos lá para o livro de 1 Tessalonicenses e dê uma olhadinha no capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Página 797. Página 797 da Bíblia que estamos usando aqui. Acompanhe comigo agora o raciocínio do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 em diante. Paulo diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e o quê? Ressoada a trombeta de Deus. Ele fará o quê? Descerá dos céus. Quando é que Cristo vai descer dos céus? Quando a trombeta for tocada. Então nós podemos crer que o toque da 7ª trombeta, ela representa a própria volta de Cristo a essa terra. Com isso nós concluímos que 6 trombetas já tocaram. Só falta uma ser tocada. E quando essa for tocada, Jesus voltará em glória e majestade. Vai, Albertinho? Sobre a parte do o muçulmano, otomano, voltando lá para trás em filho de Abraão, porque eles também adoram Abraão, qual a referência, ou se a Bíblia faz alguma referência entre esse movimento e o primeiro filho de Abraão, Ismael? Você tem de fato a origem desse povo lá em Abraão, porque ele teve Ismael,
por intenção própria, né, por vontade humana, com a serva, e depois ele vai ter o filho da promessa, que é Isaac. E de fato é a descendência de Ismael que você vai ter essa multidão de gente que vai acabar se tornando um inimigo do povo de Deus. Então esses dois povos vão caminhar em toda a história da Bíblia, um sempre pelejando contra o outro. E de fato isso foi profetizado, né? De que seria assim. Duas grandes nações. E quando é que isso vai terminar? Apenas no toque da 7ª trombeta. Então hoje nós estamos percebendo de que os grandes problemas que nós temos no planeta, muitas das guerras, elas são levantadas por questões religiosas. Por quê? Porque nós estamos nos aproximando do fim, como descrito em Apocalipse. Cacai? Os sinais, né, que eu questionei anteriormente já estão acontecendo, né? Ok. Como o senhor colocou, a questão do sol, o mar, né? Na Bíblia, pastor, está escrito dia, mês e ano que Jesus voltará? Não, não está escrito. O que ele mesmo declarou no seu discurso profético lá em Mateus 24 e Mateus 25 é que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, somente o Pai. Então não existe na Bíblia uma data para a volta de Cristo. Mas ao mesmo tempo que não existe uma data definida, nós não estamos cegos quanto ao evento. Porque os sinais deixados pela profecia são como placas sinaleiras que nos mostram que o nosso destino está chegando ao fim. É como uma viagem que você faz e a cada 100 quilômetros você vê uma placa. Isso vai diminuindo até a chegada. Ao vermos os cumprimentos da profecia, nós devemos estar atentos. E veja, nós estamos falando de um toque da 6ª trombeta em 1840. Nós vamos ver na semana que vem um cumprimento de uma outra profecia em 1844. 4 anos depois do toque dessa 6ª trombeta. Então nós estamos de fato vivendo dias emprestados e a qualquer momento essa trombeta pode ser tocada, o que vai significar a volta de Jesus à Terra. E aberto o 7º selo, né? Então você tem o toque da 7ª trombeta, a abertura do 7º selo e a culminação da 7ª igreja. E isso vai se dar, já está se dando com os sinais que estão acontecendo, como maremotos, terremotos. Já são sinais que antecipam. E essa guerra de religiões. Exatamente. Então nós vemos aqui que Jesus está se aproximando. Alguém disse, já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Ou seja, Ele está voltando em glória e majestade para começar a reinar. Que reino é esse? Você se lembra de Daniel capítulo 2? Lá tinha uma estátua que tinha 4 metais, lembram? Ouro, prata, bronze e ferro. Eles representavam, respectivamente, a Babilônia, a Medopérsia, a Grécia e Roma. Depois, quando saímos das pernas de ferro, que é Roma, nós vamos para os 10 dedos, representados na profecia pelas 10 tribos bárbaras. E quando é que surge na história essas 10 tribos bárbaras? No século IV. O historiador Edward Gibbon diz que foi no ano 352 que começaram as invasões bárbaras no território da Itália. As tribos bárbaras provocaram a queda do Império Romano. E depois dessas tribos, nós temos o nascimento da Europa. As primeiras 7 nações vieram de 7 tribos. Hoje nós temos uma Europa já organizada. E o que diz Daniel 2,44? Será nos dias desses reis, ou seja, da moderna Europa, que o Deus do céu vai suscitar um reino que jamais será destruído. Então, o 5º reino da profecia é o reino de Cristo. Depois de Roma, não haverá outro reino mundial. É por isso que a unificação europeia, ela não pode acontecer, porque a profecia diz que ela não pode acontecer. Esses reinos jamais se ligariam. E ainda que eles falem hoje de uma União Europeia, de fato não existe essa união. Ela não é política, ela não é comercial, ela não é financeira, a moeda não é a mesma. E agora nós tivemos aí uma crise com a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Isso só mostra que nunca aconteceu essa união. No final da 7ª trombeta, no verso 19 de Apocalipse 11, fala sobre o santuário e sobre uma coisa que aparece muito em filmes, que é a Arca da Aliança.
Então aqui no final, né, fala que abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário e sobreveio o relâmpago. Essa Arca da Aliança é aquela que tem os 10 mandamentos que estava com o povo de Israel? Essa arca é a arca do céu. A arca da terra era uma cópia da arca celeste do céu. A arca que estava na terra foi escondida, né, antes da invasão babilônica e nunca mais foi achada, ainda que Hollywood tenha dito que Indiana Jones a encontrou. Então, esta arca está perdida. E dentro da arca estão as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos. Se ela for encontrada, será, quem sabe, o maior achado da arqueologia. Mas nós não temos nenhuma prova, nenhuma profecia sobre esse achado. O que sabemos é que ela está perdida. Tiago? Pastor, só em relação à 5ª trombeta, aqui no capítulo 9, no versículo 10, ele diz que tinha ainda cauda como escorpiões e ferrão na cauda, tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Né? Eu só queria entender a relação dessa simbologia com o surgimento do islamismo. Você vai perceber que aqui vai usar um símbolo de escorpiões. Aqui tem um outro detalhe interessante, além do escorpião, no versículo 7, vai aparecer a expressão gafanhotos, também viu aí? No versículo 7, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja, e na sua cabeça havia como coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Alguns veem nesses gafanhotos, nesses escorpiões, nesses homens com coroas de ouro, um símbolo claro do movimento muçulmano e dos seus milhares de soldados que se envolveram nas cruzadas contra os cristãos. Então, por causa do surgimento na data profética de 1229, depois na queda de 1449, é que nós vamos assimilando a informação com a história. Daí a conclusão. O movimento, eles não aceitam Cristo como o Salvador. Ele é apenas tido como um grande profeta, junto com Abraão e outros mais. A palavra de Deus é substituída por um outro documento. Então, isso claramente mostra que é um movimento anticristão. Ainda que possa haver alguma coisa similar, mas a ideologia é completamente diferente. Vocês percebem, então, que nós estamos vivendo agora apenas aguardando o toque da última trombeta? E quando essa trombeta for tocada, Jesus voltará para quê? Para estabelecer o seu reino de glória. Paulo diz, né? Ressoada a trombeta de Deus, ele vai descer dos céus. Eu e você estamos diante do maior evento da história humana, a volta de Cristo. E o que nós precisamos hoje é fazer o devido preparo para receber a Cristo quando Ele voltar em glória e majestade. Nós vamos ter uma música agora, e enquanto tivermos essa música, eu queria convidar você a refletir. Se as trombetas foram tocadas ao longo da história, se foram juízos de Deus contra os inimigos do povo de Deus, no toque dessa sexta trombeta, os inimigos do povo de Deus também serão afetados. E de que forma eles serão afetados? Nós vimos aqui em Apocalipse capítulo 6, versos 14 em diante. Eles vão fugir e pedir aos montes e aos rochedos que caiam sobre eles. Ou seja, eles serão afetados por esse juízo da sétima trombeta. Então você vai ter apenas 2 tipos de reação. Os ímpios que estão sendo afetados pelo juízo, e eles vão fugir e pedir a morte, e do outro lado você tem um grupo de salvos, que estará pronto para receber a Jesus. E de acordo com o profeta Isaías, capítulo 25, eles dirão assim: eis que este é o nosso Deus, o qual aguardávamos, e Ele nos salvará. Na sua salvação, alegraremos e exultaremos. Eu e você só estaremos entre um desses grupos. Que grupo você vai escolher? Qual que você quer escolher? Estar entre os que vão pedir a morte e fugir da glória e da volta de Jesus? Ou estar entre aqueles que estão prontos e receberão a Ele em glória e majestade? E outro dia eu ouvi um professor ensinando uma coisa muito interessante. Sabe por que esses ímpios fogem tão desesperados da volta de Jesus? Sabe por que eles dizem assim, que ninguém pode suportar a glória da sua volta? É porque esse que volta sobre as nuvens não é um estranho para eles. Ele sabe de quem ele se trata.
Eles ouviram falar muito dele. Eles estiveram até dentro de igrejas. Eles fizeram estudos bíblicos. Eles conhecem quem é esse Jesus. Mas, de fato, eles nunca se entregaram completamente. E esse é o problema. O coração sempre foi dividido. Sirvo ao Senhor, estou dentro de uma igreja, mas o coração não é inteiro do Senhor. E porque o coração não é inteiro do Senhor, o que domina é o homem. E eu volto então à expressão que Paulo usou. Melhor que Jesus usou, né? Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Cristianismo é renúncia, é negar-se a si mesmo, é não fazer o que você acha certo, o que é a sua vontade, é fazer o que a Bíblia diz ser certo e o que é a vontade de Deus. Render-se ao senhorio de Cristo não é fácil. Dizer que Ele é o meu Salvador pode ser simples, mas dizer que Ele é o meu Senhor, que agora Ele vai dominar a minha vida, os meus pensamentos, e tudo que eu fizer vai ser de acordo com a vontade dEle, isso não é fácil. Isso só pode acontecer pela habitação do Espírito em nossa vida. Por isso, enquanto ouviremos essa música agora, que vai falar sobre a volta de Jesus, eu queria que você se perguntasse: meu coração é inteiramente dele? Estou pronto para a sua vinda? Pense nisso agora. Tanto tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo irá passar e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto, como agora me leva para o céu. Vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido em meu vir e ver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto, como agora me leva para o céu. Vamos subir. Já posso ver o lar que me espera.
sempre quis olhar teu rosto, como agora. Me leva para o céu, vamos subir, Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto, como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Me leva para o céu, vamos subir. Não será maravilhoso pensar no dia que Jesus voltará a essa terra e todos os problemas que hoje nós vivenciamos, eles terão fim? A volta de Cristo será o maior evento da história humana e Ele vem para dar a recompensa àqueles que o aguardaram. Nós temos que pensar seriamente em nossa salvação e essa doutrina da volta de Cristo, ela é fundamental na palavra de Deus. Vocês perceberam que as 7 igrejas caminham para a volta de Jesus com Laodiceia. O 7º selo a se abrir aponta para a volta de Jesus. A 7ª trombeta a ser tocada também aponta para a volta de Jesus. Sabe o que significa? Toda a profecia caminha para a volta de Jesus. Você entende agora por que nós nos chamamos adventistas? Porque nós cremos no advento. Ele vai voltar. E se você não crê, não sabe nada da volta de Jesus, você está perdendo a essência do cristianismo, porque tudo que a religião trabalha é o preparo para o céu. Agora, se você está numa igreja que nem sobre a volta de Cristo ensina, amigo, saia correndo daí. Você está perdendo o seu tempo, estão te enganando, estão te iludindo. Porque tudo que nós lemos nesse livro é para preparar a gente para a volta de Jesus. E se a gente não sabe disso, nós estamos sendo enganados, iludidos. Mas quando a gente se apodera desse conhecimento, a nossa vida é transformada. Nós queremos ir para o céu e não queremos ir sós, não é verdade? Nós queremos as pessoas que nós amamos também no céu. De uma forma especial, nossos cônjuges, nossos pais. E quando eu me tornei cristão adventista, um sonho era ver meus pais partilhando da mesma experiência que eu estava vivendo. Mas a minha mãe já estava com mais de 60 anos, uma pessoa semi-analfabeta. E eu pensava, como que ela vai compreender esses assuntos da Bíblia? Porque não são tão simples às vezes. E quando eu chegava da escola, eu entrava no quarto dela, enquanto ela dormia, eu estudava à noite, e eu me ajoelhava aos pés da cama dela e dizia, Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas alcança a minha mãe, ajude-a de alguma forma. E Deus atendeu minha oração. Numa noite, ela teve um sonho. E ela sonhou com a volta de Jesus. E no sonho dela, os anjos apareceram e os anjos começaram a recolher os salvos. E os anjos pegaram a mim e mais 2 irmãos que nesse momento já partilhavam da mesma esperança. E ela não foi pega por esse anjo. E quando um anjo passava, ela se agarrou ao anjo e disse, eu também quero ir. E o anjo se voltou para ela e disse, não, você não está pronta, você não vai. E minha mãe acordou em prantos, percebeu que era um sonho, mas ela percebeu nesse sonho uma instrução divina. E ela se interessou pela palavra, começou a estudar com meus parentes que moravam perto dela nesse momento. E ela tomou a sua decisão, entregou sua vida a Cristo e foi batizada nas águas, como todos nós devemos ser. A doutrina da volta de Jesus mudou a vida da minha mãe. Hoje, ela está com 81 anos de idade. E quando eu vou lá em casa, às vezes na correria nossa, das viagens,
Chega um dia de culto, eu digo assim, mãe, eu vou ficar em casa aqui, vamos ficar. Ela diz, não, você pode ficar aí, eu vou para a igreja. Descansa aí da viagem, mas eu vou para a igreja. E com seus 81 anos de idade, todo dia que tem culto, está lá na igreja, esperando o Senhor voltar. Você quer ir para o céu? Certamente você quer. Quer levar as pessoas que você ama? Certamente. O que você está fazendo para isso? O que você está fazendo? Você está anunciando que Jesus está voltando? Se você não está se preparando, como é que você vai levar alguém? Por isso eu queria orar com você agora, para que nós tivéssemos em nosso coração um sincero desejo de nos preparar para a volta dele. Pastor, como eu faço isso? Nós vamos aprender aqui no Bíblia Fácil, a cada semana, o que fazer. Feche seus olhos. Pai, nós queremos estar prontos para a tua volta. Nós queremos morar contigo na eternidade um dia. E nós não queremos ir sozinhos. Nós queremos levar as pessoas que nós amamos. Por isso, Pai, nos ajuda. Primeiro, a fazer o devido preparo. E depois ajudar aqueles que ainda não estão prontos ou não conhecem dessa verdade que nós estamos aprendendo. E que quando Tu voltares, nós possamos estar prontos. Que a Tua bênção nos alcance nesta hora. Esse é o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Semana que vem nos encontraremos para um estudo extraordinário do livro de Apocalipse, capítulo 10. O livrinho doce e amargo. A gente se encontra na semana que vem.